Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje nós teremos mais uma aula de história. Não esquece de ativar suas notificações e se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Nosso tema de hoje... Galera, hoje vamos falar sobre o imperialismo dos Estados Unidos aqui no final do século XIX e início do século XX. Primeira coisa é fazer um breve resgate histórico aqui, pensar um pouquinho no contexto de formação dos Estados Unidos. Já no período colonial, há uma colonização extremamente diferenciada e com relação ao restante da América e até mesmo ao sul, ali das 13 colônias. O norte dessas 13 colônias inglesas passou ali por uma negligência salutar, foi praticamente abandonado pela Inglaterra por mais de um século, uma vez que não gerava grandes riquezas. Isso permitiu a formação de uma população livre, de uma prática ali de pequenas propriedades, permitiu ali o desenvolvimento de manufaturas e até um comércio triangular que vai promover recursos para essa região norte. O sul, pessoal, vai ter aquele caráter primário, exportador, escravista, bem parecido, por exemplo, com o Brasil. Diante dessa estrutura totalmente diferenciada e também diante de ser colônia ali, do fato, né, de ser colônia da Inglaterra, que foi o primeiro reino ali que promoveu uma revolução burguesa, nós teremos uma independência extremamente precoce dos Estados Unidos em 1776. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra tentou elevar os impostos, enrijecer o pacto colonial de forma geral. Isso propiciou a independência dos Estados Unidos. O movimento burguês aqui, por excelência, a elite lidera o processo de independência. Essa elite não promove mudanças nas estruturas econômicas e sociais. E nós temos um grande espelho, inclusive, para o restante da América e até para outros movimentos burgueses na Europa. O século XIX, pessoal, se inicia com um processo de expansão territorial da famosa Marcha para o Oeste. Isso é importantíssimo, dá uma olhadinha aqui no mapa, o tamanho que os Estados Unidos ganhou aqui com esse processo de Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste permitiu o quê? Um enorme desenvolvimento econômico, a construção de ferrovias, cidades. O crescimento demográfico foi enorme, isso vai favorecer a própria revolução industrial na região norte. Mas também vai aumentar as disparidades entre o norte e o sul, principalmente com relações ligadas ali ao liberalismo e também ao abolicionismo. Economicamente falando, pessoal, o norte, que já estava industrializado, buscava garantir os mercados internos e era contrário ali que o sul comprasse os produtos da Inglaterra. Mas o sul queria liberdade econômica, uma vez que o produto inglês era melhor, era mais barato, e além da Inglaterra comprar a sua produção de algodão. Esse problema vai levar ali à Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. O outro problema, pessoal, está relacionado à própria questão da escravidão. O norte abolicionista, o sul escravista. O norte quer expandir os mercados consumidores, principalmente com a chegada ali de muitos imigrantes europeus. O sul quer manter a sua estrutura, afinal, não precisa de mais mercado consumidor, uma vez que exporta a sua produção agrícola. Com a vitória do norte na Guerra Civil dos Estados Unidos, pessoal, nós temos a consolidação dessa estrutura econômica e social nortista, a consolidação do projeto de industrialização. Gente, falei tudo de forma muito resumida, mas lá no nosso canal você tem videoaulas, 3, aliás, sobre todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Colonização e independência, expansão territorial e Guerra Civil dos Estados Unidos. Assistam os vídeos que podem ajudar vocês. Bem, uma vez com a vitória, em 1862, o Norte coloca em prática o seu projeto, já antes mesmo de acabar a guerra, com a Lei Morrill. Essa lei se consolida, obviamente, como eu disse, pós-Guerra de Secessão, que acaba em 1865. Essa lei, gente, vai duplicar o valor das taxas alfandegárias para os ingleses, então, obviamente, é uma lei protecionista. E nós teremos aqui uma clara transição, gente, na segunda metade do século XIX, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, uma clara transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista.
Gente, o capitalismo concorrencial é aquele onde você tem pequenas empresas, pequenas indústrias que concorrem entre si. Agora, o capitalismo monopolista, gente, é aquele dos grandes conglomerados, é aquele do fim aí dessas pequenas indústrias que vão à falência, que não conseguem concorrer. Existem várias formas desse capitalismo monopolista se consolidar. As três principais são essas que eu estou mostrando para vocês, através dos trusts. No trust, pessoal, você tem o trust vertical e horizontal. No trust vertical, um grupo domina toda a cadeia de produção. Por exemplo, se vende suco de laranja, ele vai dominar ali o campo, a produção ali da laranja, vai dominar a fábrica que produz ali, vai dominar ali a empresa que faz o marketing, vai dominar a distribuição, trust vertical. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é o trust horizontal, quando uma empresa compra outra e domina o mercado, compra outra do mesmo setor, ok? Holding, pessoal, também é outra forma ali de você garantir o capitalismo monopolista. Como é que ele funciona? Você tem várias empresas do mesmo segmento que formam ali, que são administrados por uma holding, um grupo ali que tem a maior parte das ações dessas empresas. Então as empresas até mantêm nomes diferentes, né? Nomes fantasias, mas produzem a mesma coisa. Você fica com a impressão de que o mercado ali tem uma concorrência, mas na verdade não há. E você tem ali o cartel também, quando duas ou mais empresas combinam ali o valor do produto que será vendido, dividem o mercado entre si. Gente, todos esses atos são extremamente ruins para o consumidor, porque eles lesam aí a concorrência e acabam levando ao crescimento dos preços. Óbvio que o combate ao trust, à holding, ao cartel já acontece nessa época mesmo, só que o poder econômico é muito grande dessas empresas e elas vão se consolidando. Muito bem, pessoal. Por que os Estados Unidos vai caminhar para o imperialismo? O que vai acontecer é o seguinte: com a Revolução Industrial, com o crescimento da concorrência, o crescimento da produção, nós teremos uma situação muito ruim. Por quê? Porque o liberalismo, gente, ele prega ali a não intervenção do Estado na economia, nem nas relações de trabalho, né? E rapidamente o mercado interno ele é dominado por esse norte industrializado. O sul, ao perder a Guerra de Secessão, gente, é obrigado a comprar os produtos do norte. Mas rapidamente essa produção do norte ultrapassa a capacidade de todo o país comprar esses produtos. Então nós temos aqui dois graves problemas: a superprodução e o subconsumo. Superprodução, tranquilo, se produz mais do que se pode consumir, mas a superprodução muitas vezes, gente, ela é causada pelo próprio subconsumo. Os salários são tão baixos aqui diante da falta de leis trabalhistas, de regulamentações e até da falta de recursos, que o cara que produz, o proletariado, ele não consegue comprar o que ele produz. Então nós teremos aqui crises cíclicas, crises de tempos em tempos. Então há uma necessidade cada vez maior do que? De expandir mercados. Galera, essas crises internas levam à formação do capitalismo monopolista, porque só grandes empresas têm capacidade de sobreviver diante desses problemas, pequenas e médias empresas vão à falência, e leva à necessidade do imperialismo, de expandir os mercados. No final do século XIX, pessoal, o imperialismo já estava acontecendo, mas aqui a gente tem um cara emblemático, o presidente Theodore Roosevelt, que cria a expressão Big Stick, que é a expressão baseada na expressão ali, na frase que ele falou: fale macio e use sempre um grande porrete. Isso quando se tratar das relações diplomáticas. Olha uma imagem aqui do Big Stick. Big Stick, pessoal, foram intervenções militares dos Estados Unidos, principalmente na América Central. Visando sempre o quê, gente? Expandir os mercados, garantir matéria-prima, garantir locais para investimento. Vamos agora citar alguns casos importantes para vocês. O Havaí foi anexado em 1898, mesmo ano que os Estados Unidos promoveu a Guerra Hispano-Americana. Guerra Hispano-Americana, pessoal, Espanha contra Estados Unidos, leva ali os Estados Unidos a dominar as regiões de Cuba, Porto Rico e lá na Ásia de Guam e das Filipinas, ok? Com relação a Cuba, pessoal, nós temos um protetorado aqui muito importante para os Estados Unidos. Cuba vai criar sua própria Constituição, mas essa Constituição, gente, ela vai ter a Emenda Platt. A Emenda Platt, galera, ela permitia intervenções militares dos Estados Unidos em Cuba
quando ocorresse qualquer tipo de problema. Então, óbvio que Cuba não tem uma independência real, ok? E vai ser criada, inclusive, uma base militar ali, que até hoje é de posse dos Estados Unidos, a base militar de Guantánamo. Outro local que vai ocorrer intervenção dos Estados Unidos é na Colômbia, pessoal. A Colômbia era um local que tinha um território maior que hoje, né, e chegava até a América Central, ao início ali da América Central. E uma parte dessa Colômbia da América Central era um local bem propício para se construir um canal interoceânico que ligaria o Atlântico ao Pacífico. As negociações com os Estados Unidos para a construção desse canal não vão dar certo. Colômbia se sente ali prejudicada pelos acordos. Então o que os Estados Unidos faz? Patrocina uma guerrilha que vai levar à independência do Panamá. O canal interoceânico vai ser construído e dá uma olhada aqui na imagem, pessoal, como ele facilita a vida dos Estados Unidos, né? Antes, para você chegar de uma costa a outra ali por mar, você tinha que contornar lá pelo sul da Argentina, sul do Chile também. Agora você pode passar ali pela América Central, reduzindo o custo ali de transporte, promovendo ali uma logística militar também bem mais favorável para os Estados Unidos, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.